dia, boa tarde, boa noite. Estou falando aqui diretamente desses 37 graus sofridos de Botucatu. Meu nome é Marcelo Ranieri e eu sou o apresentador do Iolanda's Garden Podcast. O episódio de hoje busca refletir sobre a importância do estudo do território na graduação dos cursos de enfermagem, medicina e nutrição. Vamos aqui discutir, mais especificamente, a unidade de saúde da família Jardim Yolanda, localizada no Jardim Flamboyant, em Botucatu. Queremos apresentar como que o estudo do território acarreta a percepção da realidade multifacetada dos pacientes, de forma a desconstruir esse modelo biologicista e hospitalocêntrico que vê a saúde apenas como a ausência da doença. Então a gente quer aprofundar em como o estudo do território amplifica o olhar sobre o processo saúde-doença. Para dar início então à nossa discussão, a aluna do curso de enfermagem, Giovana Biondillo, vai trazer um pouco das nossas percepções a partir de uma experiência reduzida à teoria, infelizmente devido à pandemia do coronavírus, que impediu a vivência prática do nosso território. Território é um substantivo masculino que usualmente define uma área de um país sujeita a uma autoridade de jurisdição qualquer. No entanto, tal conceito foi transformado ao longo dos anos, se tornando polissêmico, uma vez que o território, na prática, vai muito além de uma área delimitada por fronteiras, servindo de palco para as formas de relações do indivíduo com o meio e com a comunidade. Nesse sentido, a importância do estudo do território consiste, sobretudo, na compreensão das particularidades e complexidades do local. Conhecê-lo é conhecer a lógica de organização do espaço, o que permite responder às demandas desse e atendê-las da melhor maneira possível, além de viabilizar projetos que auxiliem na resolução dos problemas. A partir da territorialização, a formação de profissionais da saúde abrange o cotidiano da gestão do campo de ação e a disposição dos serviços, onde o usuário é entendido como cooperativo do processo saúde-doença. Cada lugar possui sua própria identidade, e as pessoas que habitam esse local incorporam essa identidade e acrescentam cada vez mais a cultura para a mesma, sendo então suscetível a mudanças simples ou drásticas, cabendo aos profissionais da saúde se adaptarem e conseguirem moldar e gerir recursos com o tempo a partir de tal identidade metamórfica do território. Para dar continuidade aqui ao nosso podcast, nós decidimos trazer aqui duas alunas do segundo ano da graduação que vão contar um pouco para a gente de que forma o estudo do território foi importante para sua graduação, mas aqui, na realidade, trazendo a vivência prática que elas tiveram no ano passado no território. Então a aluna Beatriz Oliveira, do curso de Medicina, vai conduzir a entrevista com Jancy Alves, do curso de Medicina, e Luana Moura, do curso de Enfermagem. Oi, gente, meu nome é Beatriz. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome de todo o grupo, a presença da Jancy, do segundo ano de Medicina, e da Luana, do segundo ano de Enfermagem, por terem aceitado o convite de vir conversar um pouco com a gente sobre o tema do nosso podcast. Eu acho que a primeira pergunta que a gente queria fazer para vocês é de que forma vocês acreditam que a prática no território, ela contribui para a formação profissional de vocês? Eu vou primeiro, então, responder, tudo bom? Então, eu acho que a principal contribuição assim, que a prática no território vai trazer para a minha formação profissional é que ela ajuda a gente a enxergar o paciente como um indivíduo complexo, sabe? Então, a gente não vê o paciente só como uma doença, como um sintoma. Conhecer o território, fazer esse reconhecimento, faz a gente entrar em contato com a realidade dele, com as instituições do bairro, até na casa, né, do paciente, às vezes. Então, isso faz a gente ver que aquela pessoa ela é um indivíduo complexo, que ela tem uma realidade por trás de tudo aquilo e, enfim, ajuda a gente a pensar nisso. Quando, por exemplo, de repente prescrever para o paciente exercício físico, né? Falar, você precisa fazer caminhada. Mas você sabe se aquele paciente no bairro onde ele mora é um bairro seguro para ele fazer caminhada, se tem um espaço reservado para ele fazer esse exercício. Então, conhecer o território faz a gente pensar em todas essas questões, né?
Mesmo, por exemplo, no serviço secundário ou terciário, que a gente não vai saber sempre de onde é aquele paciente, né? Eu acho que ter tido esse contato na graduação vai fazer pelo menos a gente perguntar: onde você mora? Como é lá? Você consegue fazer esse exercício? Só um exemplo, assim, que eu pensei. E aí, além disso, eu acho que também a empatia e a humanidade é muito exercitada por conta do reconhecimento de território. Então, isso ajuda a enxergar o paciente com mais empatia, e isso vai favorecer o cuidado dele, né? Eu acho que isso é muito importante na profissão que a gente escolheu. Enfim, além disso, favorece o vínculo com o paciente, a gente, né, vai falar na mesma língua que ele, então a gente vai conhecer as instituições do bairro, vai conhecer os problemas, vai conhecer as coisas boas que tem lá, então a gente vai conseguir falar e entender o paciente também de uma maneira melhor, assim. Acho que a Lu pode completar. Então, boa tarde. Eu começo falando que eu acho que a prática no território, ela mostra pra gente a teoria do que é o cuidado humanizado no nosso dia a dia, sabe? É quando a gente começa a perceber como que todos os princípios do SUS se unem e como que a gente consegue promover um cuidado integral para a comunidade daquele lugar com base nisso. O IUS, que é a primeira forma que a gente tem de ter contato com isso, e acaba colaborando muito para a nossa formação profissional, principalmente nos momentos das visitas domiciliares, que é um momento que infelizmente vocês não vão ter. Mas eu acho que a VD é a primeira vez que a gente olha para a pessoa e tem que enxergar ela como um todo, e não só ela como diagnóstico. Então, que a prática no território contribuiu para mim por enquanto foi isso. Então, tendo em vista tudo isso que vocês falaram, né, sobre a importância de ir até a comunidade, conhecer as pessoas, né, construir esse sentimento de empatia que vocês falaram, né, ressaltando mais ainda a importância da prática no território, como vocês enxergam essa relação existente entre o estudo teórico do território e o estudo prático em si, ou seja, a vivência de estar lá, né, de ter essa experiência? Vocês acham que elas têm uma relação de complementaridade, a teoria e a prática? Eu acho exatamente isso. Essas duas coisas se complementam. Enfim, eu acho a teoria, que é o que vocês estão tendo só por enquanto, né? Pode ser um pouco desanimador, assim, e tal. Mas eu acho que isso vai fazer com que vocês prestem muito mais atenção nos detalhes depois, sabe? Eu acho que a teoria fez a gente ter um conhecimento muito mais embasado para a gente ir lá e esse reconhecimento de território não ser só um passeio, sabe? Vou passear aqui no bairro. Não, a gente prestava atenção por conta da teoria. A gente às vezes pegava um detalhe que, se a gente não tivesse tido uma aula sobre aquilo, a gente não ia perceber. E eu acho que vocês estarem tendo muita teoria esse ano vai fazer com que ano que vem vocês aproveitem muito mais, assim, essas discussões de vocês acho que vão ser muito mais ricas, também vocês vão se portar melhor e enxergar melhor, né, com um olhar muito mais direcionado, assim. Eu acho que a Mariana falou, valorizem a teoria que vocês estão tendo agora, porque quando a gente chega para fazer a primeira VD, às vezes a gente chega meio travado, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, como lidar. Vou colocar o meu caso como exemplo. Ano passado eu fiquei com uma menina de 18 anos, que tinha acabado de ter um bebê, e ela não sabia lidar com o nascimento da criança, e aí eu olhava, tipo, ela era mais velha que eu, e, tipo, o que eu podia falar para ela, sabe? Eu não sabia o que falar. Então, eu acho que vocês vão ter mais embasamento para quando vocês baterem de frente com essas situações, sabe? Eu acho que a maior relação existente entre a teoria do estudo e a experiência na prática é a questão da humanização, da integralidade e de como a gente consegue unir todos os princípios do SUS num único momento, sabe? Então é isso. Foi muito legal ouvir vocês falarem um pouco sobre a experiência de vocês e da gente também poder ver, né, de uma melhor forma como não só a prática é importante, mas a teoria também. E eu acho que tudo que vocês falaram acaba mostrando um pouco porque que a gente assim, tem tanta vontade de estar logo na prática, né, como vocês mencionaram. Porque a gente ainda não teve essa vivência, e é sempre muito legal ouvir vocês falando sobre a experiência de ter tido a teoria e já ter ido para a prática. Então, acho que tudo isso foi muito legal e a conversa foi bem interessante.
Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês, né, aqui, e por terem compartilhado tudo isso com a gente. Então, muito obrigada, gente. Agora a gente vai ver um pouco sobre a experiência do Rian, aluno de nutrição aqui da Unesp. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a importância do território na visão dele, principalmente na área de nutrição. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rian Nunes, sou aluno de graduação do 2º ano do curso de nutrição aqui da Unesp de Botucatu. Vou falar um pouquinho a respeito da importância do estudo do território na formação dos alunos do IUSC, com foco aos alunos da nutrição. Então, não tem como a gente falar de saúde pública sem falar do nosso território. E quando a gente fala de território, a gente tem que saber que é uma unidade próxima destinada ao cuidado do indivíduo. É importante também notar a presença da comunidade, quais são suas demandas, os seus problemas, e de acordo com a sua capacidade, sua compreensão e seus conhecimentos acadêmicos, auxiliá-la no processo. Também merece um destaque para compreender a importância e essencialidade do SUS, e tudo isso que eu falei agora, ele é essencial para a área da nutrição, principalmente quando se envolve a agricultura familiar, que ele faz parte do estudo do território. E é importante destacar também a importância de ter essa agricultura, por exemplo, uma horta, naquela área, e como isso pode impactar no contexto da alimentação. Um exemplo que a gente pode destacar é pessoas que moram em um lugar onde há uma horta comunitária e outras que moram em um lugar com vendas intensivas de alimentos industrializados, o qual irá impactar significativamente na alimentação do indivíduo. Depois dessa entrevista muito ilustrativa, eu acredito que tenha ficado claro sobre a importância do estudo e da vivência do território no processo de graduação dos cursos de nutrição, medicina e enfermagem. Queremos deixar aqui esse apelo, essa vontade aos profissionais de saúde que busquem conhecer melhor o território e que se envolvam mais com essa realidade multifacetada da vida dos pacientes, para promover cada vez mais o acesso integral e democrático a uma saúde de qualidade. Por fim, gostaríamos de agradecer então às professoras tutoras Carol e Estela que tanto nos orientam nesse processo de aprendizagem. Esse é o fim do nosso primeiro episódio do Yolanda's Garden Podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima.